Olá, boa noite e bem-vindo. A Câmara dos Lordes aprova a lei que trava um Brexit sem acordo. O texto que proíbe uma saída do Reino Unido da União Europeia sem acordo foi aprovado sem propostas de alteração e aguarda o selo da Rainha Isabel II. Morreu o antigo presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, tinha 95 anos e governou o país durante 37. Queda de helicóptero de combate a incêndios em Portugal, aparelho colido com um poste de alta tensão e despenha-se. É o 8º acidente aéreo no espaço de 2 meses. Descontar a raiva em algo e não em alguém é o conceito desta Rage Room em Viena, uma sala feita para partir tudo. Alívio do stress garantido no fim deste jornal. Boris Johnson está de mãos atadas. A Câmara Alta do Parlamento Britânico aprovou o projeto de lei que vai obrigar o Primeiro-Ministro a pedir um adiamento do Brexit a Bruxelas e a oposição promete negar-lhe a possibilidade de eleições em outubro. A Câmara dos Lordes aprovou esta sexta-feira o projeto de lei que visa bloquear o Brexit sem acordo a 31 de outubro e obrigar o Primeiro-Ministro a negociar o adiamento por mais 3 meses. O texto tem de ser ainda assinado pela Rainha Isabel II. Enquanto isso, os partidos da oposição concordaram em rejeitar a tentativa de Boris Johnson de desencadear uma eleição rápida pela segunda vez, tornando cada vez mais improvável que o país vá a votos antes de 31 de outubro. Boris Johnson diz-se estupefacto. Acho que é o paradoxo mais sensacional. Nunca na história houve um partido da oposição que, tendo a oportunidade de ter uma eleição, a rejeitou. Se assim posso dizer, acho que eles estão a cometer um extraordinário erro político, mas é a decisão deles. Mas os trabalhistas sozinhos não poderiam bloquear as intenções do chefe do governo. Boris Johnson tem contra si toda a oposição e mesmo parte do seu partido. Uma unidade poucas vezes vista no Reino Unido. Estamos cientes de que o Primeiro-Ministro está numa posição de grande fragilidade. Só o podemos fortalecer se permitirmos que ele tenha uma eleição antecipada. E, fortalecendo-o e dando-lhe uma eleição antecipada, vamos permitir um Brexit sem acordo. A reviravolta dos acontecimentos políticos em Londres é um duro golpe para os defensores do Brexit a todo o custo. A lei entra em vigor já na segunda-feira. Morreu Robert Mugabe, antigo presidente do Zimbábue, que esteve 37 anos no poder. Foi obrigado a abandonar o cargo depois de um golpe de Estado militar em 2017. Morreu Robert Mugabe, o antigo presidente do Zimbábue, faleceu aos 95 anos em Singapura, onde nos últimos anos recebia tratamento médico frequentemente. É com a maior tristeza que anuncio a morte do pai fundador e ex-presidente do Zimbábue, Robert Mugabe. Escreveu na conta oficial Twitter o atual presidente zimbabueano Emmerson Mnangagwa. Mugabe, considerado um herói da libertação africana, governou o país durante quase 4 décadas, desde a independência da Grã-Bretanha, em 1980, até 2017, quando foi forçado a renunciar após um golpe do exército. Continua o braço de ferro entre o Irão e os Estados Unidos. Teherão acabou com os limites à investigação e desenvolvimento nuclear, mas diz que voltará atrás se Washington retirar as sanções. A nossa enviada especial ao Irão, Annelise Borges, apurou que o país planeia enriquecer urânio a 60%. Começa esta sexta-feira a terceira fase de incumprimento por parte do Irão dos compromissos assumidos no Acordo Nuclear Internacional de 2015 como forma de retaliação das sanções norte-americanas que voltaram a ser impostas ao regime. Temos dito que, no mesmo momento que eles voltarem à conformidade, estamos preparados para reverter as medidas temporárias que tomamos de forma a remediar o facto de eles terem deixado de respeitar o Plano de Ação Conjunto Global.
Infelizmente, os Estados Unidos não só não normalizam as suas relações económicas com o Irão, como punem os outros por normalizarem as relações económicas com o Irão, o que é totalmente inaceitável. Na quarta-feira, o Irão anunciou que vai construir centrifugadoras para acelerar o enriquecimento de urânio. Em julho, o regime tinha ultrapassado os limites de armazenamento de urânio enriquecido. Uma fonte oficial iraniana disse-nos que o Irão planeia agora enriquecer urânio a 60%, e isso vai muito além do limite de 3,6 que o Irão tinha acordado no plano. Um acordo que o Irão defende como o melhor possível e que diz que irá voltar a cumprir assim que os outros signatários cumpram a parte deles. Agora a questão é até quando é que o Irão vai usar esta tática, esta estratégia de escalada, e como é que o Ocidente vai reagir? Annalise Borges in the Iranian capital Tehran for Euronews. A queda de um helicóptero de combate a incêndios em Portugal provocou a morte do piloto do aparelho. Trata-se do 8º acidente aéreo no espaço de 2 meses. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentou o sucedido e apresentou as condolências à família do piloto. Um helicóptero de combate a incêndios caiu na zona de Valongo, no Porto, em Portugal, provocando a morte do piloto. Noel Ferreira era o único ocupante da aeronave. 35 anos, piloto oficial da Força Aérea, qualificado, experiente, com centenas de operações no currículo. Em 2 meses, este é o 8º acidente aéreo no combate às chamas. Mesmo assim, o Governo não baixa os braços e autorizou o aluguer de mais 26 aeronaves para 2020. A operação de combate aéreo aos incêndios é das operações aéreas mais delicadas e mais difíceis. E, portanto, exige um grau de especialização muito elevado e é também isso que explica, em grande medida, o elevado custo dessa operação. Um relatório do Gabinete de Prevenção de Acidentes Aéreos aponta inexperiência dos pilotos e falta de comunicação como possíveis causas. Os incêndios continuam a deflagrar no norte e no centro do país. Estão ativos 4 grandes focos em todo o território. O da Albergaria à Velha, o que mais assusta as autoridades. No local estão 300 operacionais, 90 viaturas e 7 meios aéreos. A Guarda Nacional Republicana deteve, entretanto, 2 pessoas pelo crime de fogo posto nesta região, pertencente a Aveiro. Uma delas, uma mulher de 41 anos por negligência e um homem de 64, detido em flagrante delito, com um isqueiro na mão. Na Alemanha, o salão Eurobike dá uma atenção particular este ano às bicicletas de carga elétricas. A União Europeia acredita no futuro deste tipo de transporte, tanto para fins comerciais como privados, tendo mesmo criado um programa de investimento no valor de 4 milhões de euros. As bicicletas de carga elétricas poderão representar o futuro da mobilidade urbana, tanto para as deslocações pessoais, como para o transporte de mercadorias e para o setor do turismo. Na Alemanha foram vendidas em 2018 40 mil destas bicicletas, quase o dobro em relação ao ano anterior. Razão suficiente para que os organizadores do salão Eurobike em Friedrichshafen, no sul do país, dessem uma atenção particular a estes veículos na edição de 2019. Andrea Reidel, jornalista especializada no setor, explica que a mobilidade urbana tornou-se num tópico bastante vasto, desde as scooters elétricas que vemos por todo lado agora nas cidades, às bicicletas de carga que substituem carros ou bicicletas elétricas usadas para pequenas e grandes deslocações. A União Europeia conta investir perto de 4 milhões de euros no programa City Changer Cargo Bike, baseada na crença de que as bicicletas de carga elétricas podem substituir até 1/4 dos serviços de transporte de mercadoria nas cidades e até 77% das deslocações privadas, seja para fazer compras, lazer ou transportar crianças. Karen Lebeck, uma residente de Berlim que possui uma destas bicicletas, diz que torna tudo mais fácil. Pode conduzir-se até qualquer sítio e não é preciso um lugar para estacionar. Basta parar à porta e as crianças saltam para dentro.
A popularidade é crescente um pouco por toda a Europa, não apenas por questões práticas, mas também devido a um número cada vez maior de cidadãos preocupados com o meio ambiente e as alterações climáticas. E as chamadas cargo bikes poderão ter futuro mesmo em Portugal, onde se realizou este ano em Lisboa, em junho, a primeira edição de um festival dedicado especificamente a este tipo de bicicletas. É um conceito inovador, mas que começa a ser normal. Salas de raiva onde se pode entrar e partir tudo. Em Viena, um teatro instalou uma sala destas. O público pode descarregar a raiva antes de assistir às peças. Destruir tudo o que se encontra pela frente é o conceito das Rage Rooms, as salas de raiva que vão nascendo pelas principais cidades do mundo. A última abriu em Viena, foi instalada pelo Volkstheater na Praça dos Museus para coexistir com a peça The Merovingians ou The Total Family, baseada no romance de Heimito von Doderera, que estreia a 11 de setembro. As pessoas podem simplesmente vir aqui inscrever-se e entrar, e existem objetos como pratos, louças ou computadores antigos e podem destruir tudo o que estiver no seu caminho. A instalação, aberta das 16 às 20 horas, está em sintonia com as personagens da peça, muitas delas irascíveis e em espiral destrutiva. Felizmente que algumas pessoas passam por aqui e descarregam a raiva e depois chegam ao espetáculo bastante relaxadas. Aqui trata-se de uma instalação provisória, mas em Lisboa, por exemplo, pode até escolher o que vai destruir. Pode ser um pouco caro, mas mesmo isso é uma boa razão para partir a louça toda. E é um fim de jornal de partir tudo. Muito obrigada por nos ter seguido até aqui e, como sempre, contamos consigo na próxima edição. Boa noite.